Olha, gente, eu tô tão emocionada. Olha que dia maravilhoso. Que dia incrível. Eu hoje vou conversar com uma pessoa que eu tenho no meu coração, num lugar muito especial. Chama Marian Rossio. Marian, você sabe que eu fiquei pensando sobre... A gente faz essa apresentação e eu fiquei pensando sobre o que eu ia dizer para você. Eu falei, eu vou contar uma coisa para Marian que eu tenho certeza que ela não sabe. Que é a seguinte. A Marian, ela estudava numa classe que para mim era uma classe muito desafiadora. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente fala da sala de aula e isso vai aparecer em outros vídeos, em outros momentos, mas é muito desafiador ser professora de adolescentes, em momentos que são momentos de tensão, porque, enfim, é um momento que cada um está experimentando, questionar a autoridade e tal. E toda vez que eu ia para a sua classe, vinha uma tensão e ao mesmo tempo vinha uma coisa assim, mas a Marian tá lá. Então, em muitos momentos é uma coisa assim, que eu fico bem... Eu vou ficar emocionada. Eu já tô aqui super emocionada. Eu dei aula para você. Não só para você, mas você era alguém que eu olhava e você me apoiava. Você olhava para mim e eu via que você me ouvia. Com certeza. Que você estava me ouvindo e estava pensando no que eu estava dizendo. Então, ai, obrigada! Eu que agradeço, de coração. E eu tenho uma coisa engraçada. Marian, ela vem de Cuba. Sim. Né? Então, lá no fundo, ela tem um sotaque. Então, quando eu comecei a ouvir, eu falei, nossa, mas de onde vem esse sotaque? Sim. E aí Marian fala com esse sotaque lindo. E aí eu tenho uma coisa que eu não sei o nome que chama isso. Deve ter algum nome técnico. Que eu vou aderindo. E aí eu tenho uma memória linda de te encontrar. E a gente sempre ri. E a gente falar que a gente vai dançar em Cuba. Com certeza, isso ainda vai acontecer, isso é uma meta. É uma meta. Eu falei que eu vou para Atenas, ver a terra dos filósofos, mas eu vou a Cuba. Que também tem grandes filósofos para a senhora conhecer. Muitos filósofos, grandes filósofos. Tem um que não é cubano, mas é argentino, mas passou uma temporada boa lá. Passou uma grande temporada. Obrigada por te receber. Ai, eu que agradeço de coração. Como foi que chegar essa notícia pra você de que eu ia... Quando eu vi que você tava fazendo esse quadro, né, Prof. Cresci, falei, gente, meu sonho se a Prof. Cíntia me chamasse. Porque a senhora causou... Eu tenho uma cartinha que eu fiz pra falar pra você. Porque causou um impacto em mim tão grande mesmo. Eu sempre falo, eu fui pra área da saúde, mas eu sou de humanas 100%. Então a sua aula era uma aula que eu esperava com ansiedade. Falava, meu Deus, hoje tem filosofia e sociologia, hoje eu vou ficar na primeira carteira, vou olhar pra Cíntia, vou escutar tudo que ela fala. Eu chegava em casa, eu pesquisava, abria livro pra ler, conversava com meu avô, que ele adora também. Então, pra mim, quando o senhor mandou essa mensagem, nossa, a minha cara, a minha falou, você se iluminou, você ficou iluminada. Assim, eu vou ver a Prof. Cíntia, meu Deus, que legal, vai ser incrível. Pra mim foi uma coisa sensacional, me emocionei muito de a senhora ter pensado em mim pra esse quadro. Pois é, e eu venho te acompanhando, né? Como foi chegar na escola, no ensino... Você chegou na escola no ensino médio? Cheguei no 8º ano, perto do 8º ano, mas foi muito desafiador. Foi bem desafiador, foi mais desafiador do que agradável, eu falo, porque eu tive uma mudança muito brusca de... Como falar isso? De modelos, não é modelo, mas, por exemplo, lá em Cuba, tudo é gratuito. Sim. Então, na mesma sala tinha eu, que minha mãe é médica, tinha o menino, que a mãe é professora, tinha a menina, que a mãe era catadora de lixo, não sei, coisas assim, né? Tinha uma gama de pessoas muito grande e não se via essa divisão social, assim, como se vê em países capitalistas. Cheguei numa escola muito elitista, que as pessoas tinham muito dinheiro e os papos e as pessoas, eu ficava meio deslocada. Eu falava, meu Deus, eu sei que minha mãe me colocou aqui porque ela sabe que é uma ótima escola, ela sabe que vai preparar muito bem, mas... Nossa, eu não me identifico com ninguém. Aí ficava tipo, nossa, e eu sentia uma necessidade de criar uma nova Marian
para que as pessoas me aceitassem. Aí eu ficava, nossa, eu cheguei em casa naquele dia, eu falei, nossa mãe, realmente eu mudei de país, né? Realmente eu mudei de lugar, realmente minha ficha caiu. Porque eu não tô mais no meu lugar, no meu país, tô com outras pessoas completamente diferentes a mim, os pensamentos. E chegar nessa bolha, e eu tentar estourar essa bolha, eu fiquei meio, nossa, e agora? O que vai acontecer? Foi basicamente isso. Desafiador. Foi. E como a gente se encontrou? Quem é a Cíntia? Pronto. Olha essa cartinha. Ai, porque pra mim é difícil colocar em palavras o que a senhora significou pra mim. Desde esse primeiro dia no primeiro do colegial, mas vou falar. Ai, gente. Que emoção. Na sua vida, você já teve aquela pessoa que em algum momento, com alguma palavra, um simples gesto, ou só por ela falar de tanto que ela ama algo, fez seus olhos brilharem? Alguém que ensinou a pensar, que ensinou o valor real da vida, que poucos observamos com atenção, mas ela fez com que eu parasse e refletisse, e que eu percebesse que todos, absolutamente todos, os meus questionamentos são válidos. Foi a Prof. Cíntia a única pessoa na minha vida, aqui no Brasil, que entendeu o verdadeiro significado da diferença de um te quiero e um te amo na minha língua. Eu lembro perfeitamente desse dia como se fosse ontem. Foi a professora que me fez seguir meu coração em tudo que eu decidi na minha vida. E quem deixou uma marca para sempre no meu coração ao me introduzir ao belíssimo mundo da filosofia. Obrigada por me permitir ser humana sobre todas as coisas e mostrar que com os pensamentos construímos o mundo todo. Obrigada de coração, Pro. A senhora é muito especial. Ai, eu tô tão feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô tão feliz. Tô muito emocionada. feliz. Porque eu tenho você no meu coração nesse lugar tão especial. Eu também, Pro, de coração. Muito especial. E como foi o ensino médio e como foi a escolha da carreira, Mária? Pro, ensino médio pra mim foi uma época de muitos descobrimentos. Eu realmente vivi, como eu falo, a minha adolescência e o meu ensino médio. Eu me permiti descobrir quem eu era, o que eu queria, quem era a Mariam, porque eu sempre vivi, a minha família inteira é uma família de médicos. Sim. Então, quando me perguntavam o que você quer fazer da vida, eu falava medicina. Só que era uma coisa muito medicina, por quê? Minha mãe é médica. Então, eu adorava arte, eu adorava as aulas de humanas. Aí eu falava, gente, mas será que eu quero aquilo? Então, no ensino médio, eu fui me descobrindo com essas aulas, com muitas coisas que eu falava, nossa, eu me permiti me questionar e pensar, nossa, mas e se eu não quiser medicina? E se eu não quiser isso pra minha vida? E se eu realmente não quiser esse caminho que a minha família inteira seguiu? E aí chegou a pandemia. No terceiro ano do meu ensino médio, chegou a pandemia. Aí, nesse momento que eu falei, eu realmente não quero medicina. Porque eu vi a minha mãe, o meu tio, as pessoas tão devastadas. Eu falava, gente, pra onde foi esse lado humano, tão lindo da medicina, num momento tão crítico? E eu cresci nesse mundo, eu falo que eu cresci dentro de um hospital. Então eu conhecia melhor do que ninguém. Sim. E no terceiro ano do ensino médio, que chegou a pandemia, eu falei, meu Deus, vou parar, vou olhar, vou tirar esse ano pra pensar. Muitas pessoas estavam, nossa, meu Deus, o vestibular. E eu falei, se eu fizer isso, eu vou endoidar. Deixa eu parar, tô cuidando dos meus avós, foi um momento muito desafiador pra minha família. Então, vou parar, vou tirar um ano sabático, como vocês falam. Perfeito. Vou tirar um ano sabático e pensar o que eu quero pro meu futuro, o que eu quero pra minha vida. Só tenho 18 anos, não preciso correr, que eu achava que eu precisava correr. E foi ali que eu falei, não, tá tudo bem, eu não quero medicina. Mas eu quero área da saúde. Sim. E agora? Aí que eu me descobri na odontologia. Odontologia. Foi ali. Que interessante. Você sabe que aqui a gente sempre, durante um tempo, fazer medicina e odonto era quase que sinônimo, né? Sim. Mas durante os últimos 10 anos, houve uma mudança muito de perfil, né? Por que odonto? Na odonto, eu vi um lugar onde eu poderia expressar o que eu gosto sem sentir aquele desgaste do mundo médico, continuando cuidando de pessoas.
E também é uma área tão artística, tão bonita, Verdade. que eu queria muito vivenciar isso também. Eu falava, nossa, no mundo médico existe uma guerra de ego muito grande entre as pessoas. Como que eu, na área da saúde, vou me encontrar com a minha arte, que eu adorava, eu fazia quadros, eu vivia aquilo, e ao mesmo tempo não sentir isso. Aí eu achei a odontologia, entrei como se fosse uma venda nos olhos, sem saber o que era odontologia direito. Mas eu cheguei e me achei na odontologia e foi minha melhor decisão. Que interessante, né? Porque tem um estudo que mostra que no Brasil tem um número imenso de dentistas, né? Mas existe uma imensa população que não tem dentes. Exatamente. Né? Tem uma distância aí. Como que é ajudar alguém a encontrar o seu sorriso? Meu primeiro paciente que eu nunca vou esquecer foi o seu José. E ele chegou na clínica tão sério. Era uma pessoa que eu achava que era a personalidade dele. Nossa, o seu José, poucas palavras, ele não falava nada, ele só falava, olha, quero fazer uma prótese porque não consigo comer, minha filha vai casar em dezembro, isso era meio que fevereiro, né? E eu não quero, e é isso. Papo. Aí a gente começou a fazer anamnese, perguntar como isso aconteceu, foram de muitos anos pra cá, já usou prótese, não sei o quê. E aí que entra o lado humano da coisa. Porque eu falei, nossa, vocês já perceberam que quando a gente vai tirar as fotos, né, porque a gente precisa documentar tudo, ele não consegue sorrir? Não é que ele não gosta de sorrir, não, ele não sabe. Ele não sabe fazer esse que é que a gente vê assim, que pra gente é tão natural. Ele fazia olha isso, que forte que você disse. Juro, né? ele não sabia. E eu ficava, nossa, tanto tempo sem sorrir que a pessoa desaprende. Aí ele, durante as clínicas, né, eu e a minha dupla, a gente conversou bastante com ele. Não, seu José, imagina, vai dar tudo certo, é um processo demorado, porque é uma faculdade, mas olha que legal, você vai poder sorrir, vai poder não sei o quê. Depois de longos 6 meses, a gente conseguiu fazer a primeira prova dos dentes. Não era nem a nada. E ele estava um pouquinho mais solto, porque ele já teve trauma de outros dentistas. Muitas pessoas têm, eu inclusive tenho. Eu também. Por muitas experiências passadas. E ele conseguiu ir se soltando, vendo que aquilo não doía, vendo que a gente era humana, que a gente conversava com ele, que a gente tinha ele como prioridade. Sim. Tanto que teve um dia que a nossa clínica ia ter meio-dia. A clínica se estendeu ao ponto de ir até 5 horas da tarde, a gente sem almoçar. E falou, nossa, meninas, obrigada. Eu falei, nossa, seu José, é a nossa obrigação atender o senhor. Nossa, mas ninguém nunca fez isso comigo. A gente olhava e falava, ai, gente, isso aqui tá horrível. Nesse dia da prova de dentes, eu falei, nossa, olha aqui e vê se você gosta da cor, se você gosta. Quando ele se olhou e deu aquele sorriso, ele, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não me via sorrir assim. Fazia tanto tempo que eu não me sentia bem assim. Aí eu, que lindo, seu José. Nossa, eu acho que... Eu não conseguia. Aí eu, nossa, José, que bom. Quando a gente entregou a prótese, a gente fez um kitzinho pra ele também, com alguns cuidados que ele precisava ter, que ele não sabia. E depois de um tempo, já eu no último semestre, eu recebi uma mensagem no celular assim, José paciente. Aí eu, meu Deus, deu errado alguma coisa nessa prótese. Ai, meu Deus, eu tava no segundo semestre, desculpa, assim. E ele mandou uma mensagem, oi, segue aqui a foto no casamento da filha dele com a prótese, obrigada. Ai, porque eu consegui tirar uma foto com a minha filha. E eu e a minha dupla, a gente era em prantos, meu Deus, a gente mudou a vida dessa pessoa, eu não acredito. E dentro dessas clínicas, né, que a gente vai evoluindo e vendo outros tipos de paciente que chega com muito medo, que não consegue nem sentar na cadeira, e a gente trata esse paciente bem, com humanidade, devolve o sorriso, não tem preço. Nossa, Mariana, que forte isso. Tô aqui emocionada, porque assim, imagine que tudo que a gente faz, né, a gente tem um rosto, então o sorriso, com certeza. Dentro de uma vaga de trabalho, nas relações afetivas, né, na relação com os filhos. Então imagine uma pessoa, né, um pai, que não sorri, a sisudez que pode ser lida de tantas formas, mas que tem uma origem de uma coisa de tanta vulnerabilidade, que é a dignidade, né? Sim. A dignidade de ter os dentes e de é o mínimo e a gente não percebe muitas vezes. Que lindo esse trabalho. É maravilhoso, é maravilhoso. Agora eu entrei numa especialidade que foge um pouco disso, que me achei na cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial, mas que é incrível também. Que é mais sobre osso,
né? A gente reconstrói o rosto da pessoa. Nossa, Mari. Só que a gente vê muito da autoestima também em pessoas que vão fazer cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que a mandíbula ou a maxila vai pra frente e pra trás. Uma pessoa que é assim, uma pessoa que é menos. Além da funcionalidade, mas tem muitas pessoas que terminam a cirurgia depois de 6 meses, chegam e falam, nossa, eu não tirava foto, eu não saía na rua, eu não comia, eu não respirava, eu não fazia nada, e depois disso, uau, mudou a minha vida, eu sou outra pessoa. Você sabe, eu tenho tenho uma história grande, né? Dentistas e tudo mais. E a minha última dentista que me atendeu, a doutora Marta maravilhosa, eu falei pra ela, eu fui fazer um tratamento de canal. Ai. E é um tratamento longo, né? Assim, demorado, minucioso. E eu falei pra ela, doutora, eu acho que não vai ter dentista no mundo num futuro próximo, porque tem que ter uma disposição, uma delicadeza. E conversando com uma outra amiga, com a nossa amiga a professora Alice, eu disse, gente, acho que os dentistas, eles são tão sozinhos, né? Porque imagine, a gente às vezes fala assim, nossa, os dentistas querem conversar com a gente, né? E a gente tá com a boca gente adora a conversa em si. Mas eu falei pra doutora Marta isso, eu falei, doutora, a senhora vai ter que viver 1000 anos, porque o trabalho que a senhora faz. Hoje a odontologia, existem outros atrativos na carreira do odonto, né? Mas tá bem triste, pra falar a verdade. Porque hoje em dia eu sinto que os recém-formados, como eu, ou outros formados, veem muito o atrativo da estética e do que é bonito, em vez de ver a saúde do paciente. Isso que me atraiu também para a cirurgia, porque o mundo mais a saúde mesmo. Só que hoje em dia as lentes de contato, a harmonização facial, facetas, tem tomado o mundo da odontologia num nível que a gente vê absurdos. A gente vê uma pessoa que precisa de um canal, o dente tá azul, mas não vamos fazer um canal e um clareamento interno porque é muito tempo, é muita disponibilidade e a pessoa não vai querer. Coloca uma faceta, uma lente de contato e tá tudo bem, a paciente fica feliz. Isso é muito triste, porque se perde a razão pela qual a gente fez odontologia, pela qual a gente quer dar uma saúde a essa pessoa. E eles não veem saúde, veem estética. E tá caminhando por esse nível. Eu sempre vou no Congresso de Odontologia de São Paulo e de uns tempos pra cá é só harmonização e lente de contatos. E eu ficava olhando e falava, gente, e área de cirurgia, cadê? Eu quero ver uma palestra de reconstrução pão-facial, eu quero ver alguma coisa sobre gengivite, periodontite, que é tão importante. Nada. Não, era como fazer lente de contato, lindas e maravilhosas, e a HOF, que é a harmonização orofacial, como aplicar a toxina botulínica, e eu, gente... Por que vocês não falam de uma cárie? Por que vocês não falam de uma cárie que é hoje em dia, a doença que mais acomete o povo brasileiro? Cárie. E as pessoas não sabem. Não é diabetes, não é nada. Não, é cárie. Porque não tem um mínimo no mundo de estética. Voltando um pouquinho, mas ainda falando sobre esse aspecto. Você falou sobre dar ao seu José a dignidade, a recobrar a identidade. Sim. A gente pode perder a nossa identidade em função dessas modificações faciais? Com certeza, Pro. Com certeza, porque a gente muda o exterior e falam que não, a gente vai continuar sendo a mesma coisa. Mas como você seria se você não conseguisse sorrir? Se você não conseguisse expressar que você gosta de alguma coisa ou de alguém, ou que você está feliz? Porque a gente expressa que a gente está feliz sorrindo, a gente expressa que gosta de alguém falando, nossa, que legal que você está aqui sorrindo. Então, modificação facial é algo extremamente preocupante, difícil. A pessoa tem que estar num estado de mente muito bom. Tanto que para cirurgias que a gente faz, é preciso que a pessoa passe por psicólogo antes. Eu ia te perguntar isso. Passe por psicólogo, precisa, porque a mudança é tão radical. A gente vai mudar a mandíbula e a maxilar da pessoa ao ponto que ela não vai ser realmente a mesma. Então, você consegue viver mudanças, você consegue se ver de outra maneira, isso é muito importante. Tem pessoas que se esquecem de quem são quando fazem essas modificações, inclusive com toxina botulínica. Tem pessoas que falam, nossa, essas linhas de expressão que eu acho que são normais, eu nunca quis tirar, eu falo, nossa, isso quer dizer que eu tô envelhecendo, que eu sou adulta, que eu quero
fazer aquilo. E as pessoas ficam, nossa, bitoladas com aquilo. Elas falam, meu Deus, eu tenho uma linha aqui, já tenho que colocar de novo. Então a pessoa perde a identidade dela, perde tudo dela por conta de estética e por conta de coisas que a gente nunca imaginou, na verdade. Que interessante. E essa questão da indústria da vaidade, né, que vai desde da cosmética às cirurgias plásticas, enfim, tem atravessado. Esse é o maior desafio da odontologia hoje? Ou qual é a pauta, se bem que você deu esse spoiler aí com relação ao congresso, mas qual é a pauta hoje dentro da odontologia? Hoje em dia é muito isso, prof, que se perdeu a odontologia pela saúde e hoje estão vendo a odontologia pela estética. E é muito triste. Onde se pensa academicamente a questão da odontologia saúde? Então, quais são os grandes centros que hoje trazem isso, ou isso é uma questão mundial? É uma questão mundial. É uma questão mundial realmente, mas no Brasil especificamente, a gente consegue ver isso pelo que eu falei. A doença cárie, que é uma doença, é a maior na população brasileira e as pessoas estão indo no dentista para fazer uma lente de contato ou para fazer uma harmonização facial. Não é para ver se eu tenho uma cárie e meu dente está doendo, mas já vai parar. O que importa é que eu quero ficar legal, bonito, esteticamente, para que as pessoas me vejam assim. E eu adoro pesquisa, eu amo pesquisa, sou 100% pesquisadora. E já fizemos várias pesquisas em vários centros, escolas. Atualmente a minha turma não consegui, mas foi numa reserva indígena. E fomos ver tudo isso, o que está acontecendo na população. E a gente perguntou, o que você vê no dentista? As pessoas falam, um sorriso bonito. E uma coisa, sim, e a cárie? Você sabe que a cárie? Não. Você sabe como escovar o dente? Não. Então, se perdeu muito. E no congresso, foi isso que eu vi, que eu cheguei lá, eu fui pra palestrar, só que eu olhei e falei, ai meu Deus, a minha palestra vai estar vazia, porque eu vou falar de cirurgia, e aqui todo mundo tá querendo falar de harmonização facial, e de estética, e cadê a saúde? Cadê falar que uma cárie pode ter uma doença no coração? Cadê muitas coisas assim, né? Eu acho que é o maior desafio na odontologia. E dentistas predatórios, donos de clínicas predatórias que, nossa, acabam com a classe por dinheiro, por ganância. Tratam 30 pacientes em 20 minutos, em vez de você tratar um paciente, como pessoa, trata como mercadoria, como cliente. E tá muito triste ver isso hoje em dia. Que desafio. Mas você tá firme e forte. Tô firme e forte, bro. Qual é o projeto agora pela frente? Você já tá formada? Eu só falta colar grau, agora em julho. Ai, já tá formada. Já tô formada, porque juntaram as turmas, foi uma loucura. Mas basicamente formei, só tô fazendo clínica de pacientes com necessidades especiais, um desafiozão. Sim. Bem grande, mas eu pretendo fazer residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é o próximo passo da minha vida. Tô estudando muito para as provas, que são provas extremamente difíceis. E fazendo tudo isso para conseguir entrar, estágio e afins. E depois um mestrado e um doutorado, que é meu sonho. Assim, com certeza eu quero fazer aquilo. Se tiver alguém ali do outro lado da tela que ouviu a sua história e pensou, nossa, acho que isso é o que eu quero para mim também. Como que ela entra em contato com você? Tem o meu Instagram, que lá eu converso sobre tudo, sobre odontologia, sobre esse mundo da cirurgia. Dou várias dicas do mundo acadêmico e vai estar por aqui, eu acho, em algum lugar. Em algum lugar dessa tela. Clique! Vai estar, mas por lá podem me chamar, que eu super adoro conversar sobre o que eu mais amo, basicamente. E você sabe que quando a gente é professora tem uma coisa que a gente faz o coração acender, que é isso, ouvir, dizer, eu amo o que eu faço. Porque quando a gente ama o que a gente faz, aquilo que a gente faz, de fato, semeia. Não, e eu demorei muito pra achar dentro da odontologia o que eu gostava. Porque eu gosto muito de dente, adoro isso, só que eu não gostava muito da área de prótese, umas coisas assim. No quarto semestre, professores sempre me impactam muito. Sempre tem os professores que eu falo, meu Deus, mudou minha vida. A senhora foi uma delas. Legal. E lá na faculdade, um professor meu deu uma aula de farmacologia magistral. E eu olhava para aquele homem e falava, gente,
Nossa, que vontade de como amo o que ele fala, né? O que ele faz. Perguntei, o que você faz? Qual é a sua especialização? Falei, cirurgia. É uma cirurgia em hospital? Aí ele, aí o dentista pode fazer isso? Eu não conhecia esse mundo. Quando eu descobri esse mundo da cirurgia, nossa, foi uma descoberta assim que eu falo, meu Deus, é isso. Eu não queria ir pro hospital, mas fui. Mas foi com as suas pernas, com a sua mente, com o seu coração, né? Então, isso é bonito, porque tudo bem da gente fazer a mesma carreira, o mesmo, né, estar no mesmo lugar, mas sim, pelas razões certas. Com certeza. Pelas razões certas. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, que honra que tenho isso. Olha, eu vou dizer pra você. Foi incrível. Quando a gente vai dançar em Cuba? Por favor. Olha. Precisa ser feito, urgentemente. Urgentemente. Toda vez que eu ouço. Eu gosto muito das músicas caribenhas, latinas, né? Sim. Meu pai era uma pessoa que gostava muito e nós ouvíamos muita coisa em casa. E eu tenho. Depois que eu te conheci, eu escuto muito por ele e por você. Sim. E por nós, para quando a gente for dançar. Com certeza, Pro. Obrigada. Obrigada. Muito honrada pela sua presença. Eu também, Pro. Muito. Tá por aqui ainda? Tá, Pro, tá. Então, tá firme e forte. Isso. Fala para ele que parabéns, que orgulho. Fala para sua mãe que eu mandei um beijo imenso. Pode deixar. E dizer que muito dessa sua sensibilidade tem a ver com a sua história, né, com o seu país maravilhoso. Com certeza. E com certeza você tem uma visão de mundo que nos conta outras narrativas. Com certeza. E elas precisam ser ouvidas, validadas. Sim. Né? Parabéns, obrigada, e olha, obrigada. Manda um beijo. Seu José, manda notícias aí. Por favor, seu que José. bonito, seu José. Né? Ele foi marcante. Que bom. Olha, tá vendo? São esses laços que vão fazendo a gente se tornar um ser humano, com certeza, maior, melhor, ser mais humano, justo. Né? Ser humano. A gente está aqui nessa lapidação diária para fazer desse bruto diamante o brilho da humanidade que tem na gente, como com potência. Certeza. Sim. Obrigada, viu? Obrigada. Ai, que linda!